vou dar uma contextualizada aqui quem é a Santer, né? A Santer é uma indústria de manufatura de papel. Até 2019, acho que final de 2019, ela era uma empresa nacional, 100% nacional, e foi adquirida por dois grupos japoneses, um chamado Dial Paper e a Marubeni, que são duas potências japonesas que compraram 100% das ações da Santer. Desde então, a gente passa a ser uma empresa japonesa, reportamos para essas duas empresas, né, que fundaram uma holding aqui no Brasil. A Santer, né, falando um pouquinho mais da Santer, assim, da nossa produção, a Santer produz aí cerca de 180 mil toneladas de papel por ano, né? Isso coloca a Santer aí entre as 15 maiores do setor no mundo, com toda certeza, né? E assim, a Santer investe muito em tecnologia nas suas linhas de produção, armazenamento, retirada de produto. As linhas são assim, tem um nível de automação muito forte, tá? O CD que a gente tem em Bragança Paulista é um dos mais modernos aí da América Latina, com uma camada de automação muito robusta. Certamente vocês que estão assistindo já devem ter tido um produto da Santer na casa de vocês. A maioria, se não for 100% das pessoas aqui, tá? Então, assim, tem uma linha de consumo chamada consumo, né? Uma linha de negócio chamada consumo, que tem aí a marca Personal, a marca Snob, para papel higiênico, guardanapo, papel toalha, fralda, e as marcas Sim para absorvente, né? Tem uma linha de negócio mais voltada para B2B aqui, que aqui é dispenser, aqueles papéis que você vai usar no banheiro do shopping, né, no hotel, no restaurante, e uma linha de papéis especiais, que certamente você já pegou num papel da Santer também, quando estava abrindo aí uma embalagem do Bis, uma embalagem do House, né? A Santer comercializa o papel que depois é transformado em embalagem de outros produtos, tá? Pão, papel de pão, o saquinho da pipoca, o saquinho do sal, do açúcar, né? Indiretamente ali, quando você está usando um produto desse, você está manuseando um produto da Santer. Então, é uma marca forte, consolidada no mercado, luta aí pela liderança, né, com as concorrentes, mas o ambiente de concorrência tem uma competitividade muito alta, né? Competitividade muito forte. Então, para que a gente consiga se sair bem aí nesse ambiente tão competitivo, a gente está sempre de olho em desenvolver vantagens ali, principalmente no que diz respeito a tempo, custo, nível de serviço, né, dentro da logística, para que a gente consiga ali obter alguma vantagem em relação aos nossos concorrentes. Então, daí a iniciativa de ter um CD 100% automatizado, de ter uma linha de produção com bastante automação, de ter soluções que reduzem prazo de entrega, melhora a disponibilidade de produto, entrega com hora marcada, né? E o case, mas faltava um pedacinho, né, que a gente vai abordar hoje, que é a facilidade na colocação de pedidos. Porque às vezes você tem um Salesforce, uma ferramenta de automação da força de vendas, mas o volume que tem dentro dos pedidos ainda assim continua sendo impeditivo, apesar de você conseguir gerar estatísticas, funil de venda, o ato de inserir o pedido no sistema muitas vezes toma tempo demais da equipe de vendas. Então, eu vou descrever para vocês aqui o que a gente identificou na Santer, né, de problema. Havia uma digitação manual de pedidos pela equipe de vendas, digitação na nossa ferramenta
de força de vendas pela equipe comercial. Então, o vendedor que passava o dia na rua, lá nos supermercados, fazendo as vendas, ele coletava o pedido, chegava à noite em casa, ele entrava na ferramenta de força de vendas e começava a digitar, né? Começava a fazer a digitação. Isso aí, dependendo do tamanho dos pedidos, ele levava muitas horas. Estou vendo que tem alguém... só um bom dia aqui. Levava muitas horas. Então, isso tomava tempo. Quando não tomava tempo durante o dia do vendedor, porque ele não ficava outro dia em casa digitando os pedidos que ele coletou ontem, às vezes ele passava a noite. E no fim do mês, quando toda a empresa está ansiosa para fechar a carteira de pedidos, às vezes chegavam uns pedidões grandes. Imagina assim um atacadão, que é um dos maiores clientes nossos, enviando um pedido no último dia do mês para atender todas as lojas do Brasil, um pedido com 60 páginas no PDF, e o vendedor tendo que fazer a digitação desse pedido, com todo mundo pressionando ele para ver esse pedido na carteira. Então, isso afetava o vendedor, afetava a logística, porque logística precisa programar as entregas, então se o pedido demora para entrar, demora para programar a entrega, afeta o transportador, afeta o cliente, às vezes o vendedor digita errado, aí gera devolução, né? Tinha um problema de conversão de dados, que eu vou explicar um pouco mais para frente, e assim, a gente optou por usar a solução do Automation Edge, de RPA, para facilitar a entrada de pedidos. Eu vou passar para o próximo slide aqui. Imagina um PDF de 80 páginas ou vários PDFs, cada um com um layout diferente, e que o vendedor, no final do dia, chega em casa, ele tem que abrir o PDF, entrar na solução de força de vendas e fazer a digitação lá. Então, ele olha esse códigozinho aqui, ó, 27708, isso aqui é o código do nosso item lá no cliente, lá no atacadão. Mas na Santer é o código interno nosso. Então, o vendedor, ele olha isso aqui, faz a conversão disso aqui para o nosso código, olha a quantidade, às vezes a quantidade o cliente compra em pacote, a Santer vende em fardo, o cliente compra em rolo, a Santer vende em caixa, né? Então tem que fazer uma conversão aqui. Então isso aqui era muito, muito, muito trabalhoso. Quando o vendedor digita errado um pedido desse aqui, e o pedido vai errado para o cliente, muitas vezes a Santer arcava com o custo de reentrega, porque o cliente devolvia a carga inteira. Então, assim, eu tinha custo de transporte, isso aqui gerava aqui vários problemas para nós. Tem alguns clientes que mandam vários pedidos ao longo do dia, que são pedidos menores. Vou pegar uma JBS, Ambev aqui, por exemplo. São clientes da linha Professional. Às vezes eles mandam 4, 5 pedidos ao longo do dia. Então a equipe de vendas precisava estar ali de olho no portal, onde a JBS e a Ambev colocam os pedidos, para ver se caiu um pedido novo lá, pegar o pedido e digitar. Então a gente decidiu automatizar isso aqui com o Automation Edge. O que o Automation Edge faz para nós aqui de hora em hora? Ele verifica uma caixa de e-mails, pedidos, @santer, algo do tipo, tá? Ele entra nessa caixa de e-mail, vê os e-mails que tem lá dentro, abre os anexos, tem anexo que é PDF em diversos layouts, tem anexo que é Excel, tem pedido que vem no corpo do e-mail, é o caso aqui dessa CATC ali, e o robô ele faz a interpretação dos pedidos e o input dentro da nossa ferramenta, do nosso ERP. O pedido do atacadão, que às vezes levava 9 horas para o pessoal terminar de colocar, ele entra em 6 minutos, está na carteira já, conferido, sem nenhuma falha, sem nenhum erro de item. Quando tem algum item que não está cadastrado, para não estar cadastrado, a gente recebe alerta e consegue verificar ali o pedido
se o pedido entrou ou não. Então a gente foi crescendo, né? Colocou Atacadão, colocou Notre Dame, CATC, JBS, Ambev. E aí, quando nos deparamos com o Nordeste, os clientes do Nordeste, a gente percebeu que a maioria dos supermercados do Nordeste trabalham com um sistema chamado Wintor e com esse sistema chamado Star2. E que se a gente desenvolvesse o robô para interpretar o layout do Wintor e do Star2, nós íamos conseguir automatizar a entrada de pedido de vários clientes do Nordeste. Então, hoje, a equipe de vendas, o que ela faz? O trabalho do vendedor para colocar o pedido é enviar o pedido para uma caixa de e-mail. Depois que ele enviou o pedido para a caixa de e-mail, após o processamento, ele só recebe um e-mail dizendo que o pedido dele entrou, com os dados do pedido ali para ele fazer uma conferência. Então, assim, com isso a gente ganhou tempo da entrada do pedido na carteira, otimizou a entrada. Isso ganha tempo para a nossa equipe de logística também, que consegue programar as entregas mais rapidamente, tendo uma visão total da carteira. Você imagina o cara de logística tendo que fechar uma carga para uma região e o vendedor tem um pedido para aquela região, só que ele vai levar 9 horas digitando aquele pedido e eu não consigo fechar a carga, né? Então, assim, isso ganha tempo com o pessoal de logística, faz a gente programar as entregas mais rapidamente, reduziu muito o erro e, consequentemente, as devoluções por falha humana, por digitação de pedido tem um tipo de ocorrência de transporte que é desacordo com o pedido, né? O cliente devolve porque ele recebeu um item diferente lá. Às vezes tem um item na nota que está diferente e o cliente não recebe e devolve o pedido inteiro. Então isso reduz o nosso custo com devolução, com reentrega, com transporte, né? E aí, assim, a gente começou e tem atuado numa jornada agora de usar esse case dentro de outras áreas para expandir o Automation Edge aqui dentro da Santer. Por exemplo, a nossa área de RH, ela recebe os boletos lá do CAA, que ela paga pelo custo dos estagiários, dos aprendizes, boleto e nota. Quem faz isso hoje é o robô. Ele entra no site do CAA, baixa o boleto, baixa a nota, acha o pedido de compra e envia para a nossa área fiscal dar a entrada da nota. A gente só não fez a entrada da nota porque a nossa área fiscal não quis ainda que a gente fizesse a entrada da nota. Tem fatura de frete internacional, o robô já é quem faz o lançamento. Então a gente vem expandindo, né, após esse trabalho todo que a gente fez aqui para facilitar a entrada de pedidos. Pessoal, não sei se eu falei muito rápido, eu engatei uma quinta aqui e saí falando, mas o case da Santer era esse, tá? Gustavo, devolvo a palavra aqui e abro para perguntas. Posso complementar? Você falou muito rápido. Bom, meu nome é Renata, eu que acabei construindo uma boa parte desses fluxos. O que você acho que deixou um pouco de falar aqueles clientes hoje em que não tem um layout em PDF ou manda no corpo do e-mail, ou nós temos que conectar no portal deles, para facilitar a vida do vendedor, nós criamos um layout em Excel, onde o vendedor só digita o CNPJ do cliente, o código do item e a quantidade que tem que ser desse pedido, e se tem algum desconto adicional nessa planilha. E o robô, ele também, o RPA, ele lê esse Excel e implanta o pedido rapidamente. Antes, para ele digitar um pedido desse na nossa força de vendas, ele tinha que logar no sistema, procurar o cliente, esperar carregar, digitar item por item lá, esperar carregar os dados, colocar a quantidade, calcular o pedido. Então, para ele colocar um pedido hoje
com uns 10 itens, ele demorava uns 10 minutos. Agora, ele coloca numa planilha Excel já pré-definida, porque normalmente o cliente ele repete este pedido mudando poucas coisas, ele reenvia essa mesma planilha com o número do pedido novo do cliente e o RPA ele já implanta sozinho também. Perfeito. Isso daí significa que qualquer vendedor, independente da gente ter o layout previsto do PDF Sim. ou não, qualquer Isso. vendedor hoje pode usar o robô para colocar um pedido, né, e ganhar esse tempo aí na colocação de pedidos, né? Isso aí. Hoje, a maioria dos nossos vendedores optaram por usar o RPA e não mais a nossa ferramenta de força de vendas. Acho que é isso. Podemos perguntar aqui, opa, pessoal. Oi, Alexandre, tudo bem? Tudo bem, Renata? Bom dia. Como é que vai? Tudo bem? O Fernando aqui da Automation Edge. Primeiro, obrigado aí por esse caso. Eu gosto quando a gente fala em automação, como você fez, assim, sabe, Alexandre, específico. Senão, a gente percebe que as empresas ficam muito naquele campo etéreo, assim, não, ajudou muito, várias coisas, e eu gosto quando assim a coisa é clara, como vocês fizeram aí. Pega um caso, mas eu tenho uma pergunta, uma curiosidade minha, a gente ir para a pergunta, como a gente está fazendo evento, a gente tem essa vantagem, dá para fazer as perguntas primeiro. Eu entendi que, na verdade, vocês fizeram uma iniciativa muito focada em facilitar, obviamente, o vendedor, que é o ciclo de faturamento, que no final é receita para a companhia, né? Essa foi a visão. Como que era, antes de vocês implantarem isso, a capacitação de um novo vendedor? Você comentou ali, né, vários vieses, por exemplo, o código do cliente versus o código da Santer. O cliente passa a quantidade, vocês vendem por pacote ou por pallet, ou seja, isso não batia. Como que era esse processo? Como que era essa realidade, né, do novo vendedor antes de vocês fazerem esse processo? Você quer que eu responda ou você responde, Ale? Pode responder esse, sim. Fica à vontade. Primeiramente, era um caos, né? O vendedor, ele chegava ao ponto do vendedor não conseguir ir aos clientes. Ele perdia, assim, tempo absurdo em casa ou no próprio escritório, digitando o pedido. Ele não fazia o papel dele de ir ao cliente, visitar o cliente. E assim, a parte de conversão de dados era absurda, tanto do depara, que a gente chama de item, quanto da quantidade. Da quantidade era o pior de tudo, porque o cliente, ele compra, quando você vai no mercado, você compra o pacotinho, né, do papel higiênico. O cliente tem, não é poucos, não, são muitos clientes, eles compram, para nós, o pedido dele vem 1000 pacotes. Só que, para mim, 1000 pacotes são 100 fardos, por exemplo. Então, ou pode ser 96 fardos, porque depende da quantidade que tem do produto dentro do fardo. Então, o vendedor perdia muito tempo tentando fazer essa conversão. E assim, como a Santer está lançando muitos produtos novos, esse número dentro do fardo muda, sei lá, mensalmente. Então, para ele era insano. Ele mandava errado para o cliente, ele fazia cálculo do mês anterior, na hora de mandar o fardo, mandava mais fardos ou menos fardos, menos quantidade, e o cliente rejeitava. Então, assim, era praticamente, a vida do vendedor era insana. E vocês, do robô, vocês vão em algum lugar que já tem essa atualização de conta de fardo, uma coisa assim. Isso. O que acontece? Nós temos no cadastro de cada cliente, qual cliente eu tenho que converter e qual cliente eu não tenho que converter. Então, na hora que o pedido entra no sistema, ele vem na quantidade do pedido do cliente, e na hora de implantar esse pedido, eu já valido se ele tem que converter. Então, nós temos o cadastro atualizado no sistema de quantos pacotes tem dentro de cada fardo, ou de dentro de cada caixa, dependendo do produto, e ele já converte e implanta o pedido correto. Se der, por exemplo, o cliente pediu 1000 pacotinhos, mas 1000 pacotinhos dá 30,5 fardos, eu solto um alerta para o vendedor para ele entrar em contato com o cliente e falar, mas espera aí, são 30 fardos ou são 31 fardos? Aí ou ele corrige o pedido dele,
ou nós corrigimos dentro do sistema para arredondar. Sensacional, cara. É o tipo de coisa que a gente de fora, quando vai comprar. Eu vi os produtos ali que vocês estavam mostrando, que o Alexandre e vocês mostraram. Eu sou cliente da Santer. Os 9 ali, a gente nem pensa, né? Você acha que eles devem comprar por pacotinho. Interessante. E aí, Gustavo, eu tenho mais uma aqui. Não sei se o pessoal já quer mandar aí, mas você comentou ali, vocês comentaram ali, o Alexandre, na apresentação, sobre custo de devolução e reentrega. Minha pergunta é o seguinte, então estou entendendo que, obviamente, por toda essa complexidade, é aquilo que a gente fala, né? Tem processo que é feito para o cara errar, o cara só segue o fluxo. Tem processo que não é culpa de alguém, né? Mas minha pergunta é, naqueles custos de evolução e reentrega, com a adoção do robô, você falou que uma redução, mas isso é algo que era relevante, assim, quando vocês adotaram esse robô? Isso foi uma melhora, um resultado financeiro que veio do robô, além das redução de erro, etc. Isso também foi o número que caiu? A reentrega e devolução? Eu acredito a gente que tem. Pode falar, né? Não, eu ia dizer que a gente tem uma visão de KPI, sabe, com a logística, de índice assim, a gente sabe que o índice de devolução e reentrega caiu consideravelmente. Eu não tenho a visão do valor, né, em ordem de valor, número, mas a gente sabe que o KPI melhorou consideravelmente. É que nós temos vários tipos de devolução, né? Agora, devolução por erros de pedidos, isso foi bem drástico. Que interessante. Sim, imagina, o varejo não é um dos clientes mais fáceis de se lidar, né? E aí, aqui a gente tem uma indústria que tem toda uma estrutura de planejamento de produção, todo um planejamento de longo prazo, lidando com o cliente que é aquela coisa mais rápida, né? Ele quer um just in time, porque ele não quer ter estoque, ele já quer ter para vender. Então, esse é o grande desafio aí que vocês conseguiram contornar, né? E achar uma forma de ser ágil, mas sem penalizar toda a Santer para atingir essa agilidade. Então, muito obrigado. Gus, tem uma pergunta aí? Manda aí, então, que eu vou parar de dominar aqui. Então, pessoal, é o seguinte, chegou aqui bastante coisa. A primeira delas é do Kleber, da Castrolanda, de ontem. E ele falou assim, ele estava me escrevendo e falou, acho que eu tive uma ideia aqui, mas pergunta para eles como que é lidar com a inúmera diferença de padrões nos PDFs. Então, como é que vocês conseguiram mapear tudo isso? Eu vi que a Renata começou falando um pouquinho, né, que vocês cadastram que cliente precisa ou não alterar, mas como é que vocês fazem para lidar com esse mar de variáveis aí que chegam nos pedidos? É um ninho de mafagata, para falar a verdade. O que eu fiz, tá? Por exemplo, cada cliente, tirando dos sistemas, que é o que a gente falou, os dois que são iguais, né? Então, ou seja, vários clientes têm o mesmo sistema, como é o Intor e o Star2, o restante, cada um tem o seu layout diferente, assim, é bem diferente um do outro. Aqueles que são igual, para mim não importa o layout, porque eu vou buscar o CNPJ, eu vou buscar o produto, eu vou buscar a quantidade praticamente do mesmo local. Aqueles que têm diferença, né, no layout, um é mais bonitinho, o outro tá de um jeito, o outro colocou as colunas, eu comecei a identificar pontos específico daquele layout para diferenciar. Então, por exemplo, do Atacadão, eu consigo, por sinal, o próprio Atacadão ele tem 2 layouts, né? O Nordeste usa de um jeito e o Sudeste usa de outro. Então, do Nordeste é um formato muito antigo, assim, bem rústico. O do Sudeste é um formato mais bonitinho. Então, eu tenho que diferenciar os 2 layouts para poder buscar informações de campos diferentes. Então, eu fui buscando, esse do Atacadão, o início dele aqui começa de tal forma, então eu falo, esse aqui vai partir para esse fluxo, o outro parte para o outro fluxo. Então, eu fui encontrando coisas em que tem naquele layout e não tem nenhum outro. Foi essa forma que eu encontrei, tá? Caramba, legal, legal, muito bacana. Ó, tem mais algumas aqui. Então, tem uma aqui, ó. A automação beneficiou vários colaboradores dentro da Santer.
como foi a aceitação desse trabalho de automação nas áreas envolvidas? Até você comentou, né, que o pessoal da emissão de nota ainda não deixou vocês automatizarem. Então, como é que é essa parte interna aí, essa negociação? O Gustavo, eu diria para você o seguinte, assim, ó, nós começamos por uma área que sentia muito a dor, tá? Então, assim, eu vou tentar explicar mais ou menos qual era o cenário. Então, assim, a nossa área professional, ela tem aqui uma equipe de vendas internas que estava sofrendo muito com o pedido de Atacadão e JBS e Ambev. Atacadão não, JBS e Ambev, né? Porque toda hora caía Heineken, eles não viam os pedidos, quando via já estava atrasado e tal. E assim, a Professional, ela alimenta o dispenser numa indústria, o dispenser num restaurante. Então assim, se ela não for lá, acaba o papel no cliente, né? No shopping. Então eles tinham ali uma dor e foram um pouco mais abertos ao projeto, né? Que foi a primeira implementação, que a gente propôs ali o robô e tal, houve uma aceitação. Depois, a gente sabia que na Consumo ia estourar se a gente conseguisse entrar. Só que a Consumo, ela tem um volume de trabalho imenso que os caras não conseguiam parar nem para ser ajudados, né? Então, a gente teve que achar dentro da Consumo alguém que patrocinasse o projeto. A gente tentou ir na área de gestão comercial, gestão comercial aqui de pessoal de apoio à área de vendas, e a gente encontrou alguma resistência porque tinha que conferir o pedido depois que o robô calculasse, eles não queriam conferir. Aí a gente parou com eles e foi atrás de um regional e de um gerente nacional. Aí mostramos para o gerente nacional o que fazia na Professional. O gerente nacional comprou a ideia e aí, top-down, ele bateu no pessoal que estava embaixo, nas regionais dele, falou, pessoal, eu quero isso aqui. E aí a gente colocou no Atacadão primeiro, no Atacadão foi sucesso, e aí depois que passou no Atacadão, a gente ganhou uns evangelistas aqui na área de vendas, né? O do Atacadão foi falando que atendia outra regional, que atendia outra zona ali, e o pessoal de vendas foi comprando a ideia. Hoje, a gente tem problema, assim, de vez em quando o robô para, porque mudou um layout, porque chegou algo diferente, acontece, né? Mas, assim, eu vejo o pessoal de vendas muito grato. De vez em quando eles reclamam quando o robô não rodou e tal, mas não se fala em voltar para o que era antes, né? Mas falando de estratégia, eu acho que você tem que achar quem patrocina o projeto para te apoiar. Porque muitas vezes o pessoal tem um pouco de medo quando se fala de robô, né? E a gente tentou ir pela camada de gestão comercial ali, e a automação com eles não pegou, né? Teve que ir no gerente nacional, o gerente nacional comprar ideia, falar com os regionais falar com os vendedores, fazer um piloto, e aí o negócio deu aderência. Que legal, bem bacana. Ó, mais uma aqui, do Alan agora. Como que esse sucesso, né, dentro da área comercial e tal, está provocando outras áreas para automatizar? Já tem, assim, uma fila, todo mundo querendo, já virou o jogo, né? Agora todo mundo, em vez de olhar meio ressabiado, já está olhando e falando, não, eu quero também. Como é que está isso aí hoje? Não sei se a Rê quer falar, eu estava com a Renata ontem no escritório, depois do almoço ali, falando umas besteiras ali com o pessoal ali, logo que voltou do almoço. Pessoal E de aí, marketing, ia dar nome para o nosso robô. É isso que você queria fazer. É isso aí. O pessoal de marketing está querendo dar um nome para o robô, né? E aí a gente formou uma rodinha ali, a gente estava falando de automatização. Então, o pessoal do financeiro viu, né? Falou ali de importação de extrato, de francesinha do banco.
O pessoal do RH já conhece, assim, há muitos desejos, mas há também do nosso lado o esforço de estar sempre mostrando, sempre lembrando que tem esse recurso. Tá? Então, dentro da nossa área de TI aqui, a gente tem algumas pessoas que são lideranças dentro das áreas do negócio. Né? A Renata, por exemplo, ela cuida de marketing e vendas, né? Ela é o PO de TI ali dentro de marketing e vendas. Então, toda vez que ela participa de alguma reunião, ela está de olho aberto ali, de ouvido atento, para ver se tem alguma oportunidade de automação. E aí insere o tema. Quem cuida lá na manufatura, na indústria, no RH, na logística, a mesma coisa. Então, assim, tem já um pessoal que procura, e o robô e tal, mas eles não entendem tanto, né? O que o robô faz, às vezes se confundem um pouco. E tem do nosso lado aqui a orientação de estar oferecendo recurso a cada oportunidade. Legal, bacana. Ó, mais uma aqui, da Rosana agora. Olá, bom dia. O RPA gera que tipo de relatórios para o vendedor? Gera avisos também? Eu acho que até o aviso vocês comentaram que quando dá alguma divergência, ele chama ajuda, né? Mas tem um relatório, se deu certo, eu acho que é mais esse reporte, assim, como é que o vendedor sabe que a coisa está andando? Na realidade, não é o RPA quem faz isso, é o próprio TOTUS. O TOTUS, ele avisa que o pedido foi implantado e, assim, no início, ele avisava para todo o pedido. E o próprio vendedor hoje já solicitou para não avisar ele, não. Ele só quer saber se deu erro. Então, hoje o processo ficou invertido, né? Eles pegaram confiança na ferramenta, então eles só querem ser avisados se deu algum erro na implantação, se ele não leu, se o item não está cadastrado, né? O depara, se a quantidade está errado, deu fracionada. Só esse tipo de coisa hoje que é controlado pelo sistema. Mas aquele cliente em específico que ele quer ser avisado que o pedido implantou, ele pode receber. É um parâmetro dentro do nosso sistema que a gente indica que aquele cliente ele quer ser avisado. Mas eles também consultam os pedidos pela ferramenta de força de vendas. Todo pedido que é implantado pelo RPA, ele enxerga dentro da ferramenta dele. Então, ele sabe que os pedidos foram implantados. Bacana, legal, legal. Eu acrescentaria aqui ainda o seguinte, assim, o que é importante, né? E a gente faz muito isso aqui na Santer. O robô ele não faz todo o processo. Ele faz aquilo que cabe a um robô fazer, né? Que nem no caso do pedido, ele interpreta o PDF, ele lê o e-mail, ele captura os dados, mas ele não entra lá dentro do TOTUS para digitar o pedido. Ele consome uma API. Por quê? Porque isso é mais rápido, né? Quem dispara o relatório ou aviso e tal, já está lá dentro do TOTUS, tá? Já não é mais o robô, né? Então, assim, a gente consegue dividir bem isso também, tá? Tem coisas que fica melhor no robô, tem coisas que fica melhor numa API e o robô consome, tem coisas que fica melhor lá no ERP e a gente automatiza lá também para fazer o processo acontecer. Legal, bacana. Show, show, gente. Ó, mais duas perguntas aqui. Então, a primeira é: como é a estrutura da equipe de desenvolvimento? Qual o maior desafio encontrado para a implementação dos RPAs na empresa? E quantos robôs hoje vocês têm ativos? São três perguntas aí. Essa pergunta aí é boa, hein? Essas perguntas são boas. Ó, quando nós fizemos a implementação, eu vou desligar minha câmera rapidinho aqui, tá? Beleza. Quando nós fizemos a implementação, o primeiro projeto, nós recebemos apoio de uma consultoria parceira da Automation Edge e um treinamento. Esse treinamento, algumas pessoas nossas de TI participaram, mas, assim, vamos dizer que quem acabou decolando ali, evoluindo muito, foi a Renata, que está aqui com a gente, né? E ela foi pegando o jeito, pegando um desafio, um layout, outro layout,
Então, hoje nós temos aqui a Renata, que escreve ali os robôs, né? Eu, às vezes, dou algum apoio, muito pouco, mas ela que é especialista. Temos mais uma pessoa que está aprendendo, que é o Manuel, e os outros, eles só vendem, vai? Vamos dizer assim, só vendem o robô mesmo. Então, a equipe é super enxuta. A gente também não tem capacidade para pegar um monte de demandas de RPA de uma vez, porque assim, a Renata cuida do marketing com robô, com ERP, com BI, com outras coisas, então a equipe é bem enxuta, mas assim, o que a gente percebeu nos treinamentos de Automation Edge é que não é um negócio muito complicado. Assusta ver aquelas caixinhas emendadas com as setinhas ali, quando o fluxo está grande, mas assim, ele tem cara de complexo, mas ele não é tão complexo quanto parece. Então, assim, a gente fez aqueles treinamentos que tem do próprio Automation Edge, fizemos o treinamento que a consultoria nos deu. Eventualmente, quando tem alguma dúvida, algo que a gente não está conseguindo desenrolar, a gente aciona a consultoria e desenrola. Legal, E é isso. bacana. E ela quer, é uma mulher, né? Eu não lembro. Mas Isso, a pessoa quer saber quantos robôs nós temos. Hoje nós temos rodando 5 robôs. beleza. A pergunta, na verdade, é do Brian, né? Essa que vocês responderam agora, tá? A Rosana era da anterior. Mas tranquilo, sem problema. E aí a última pergunta aqui da Larissa, que ela pergunta, ela vê o seguinte, ó, quanto tempo esse case de lançamento de pedidos demorou, desde a parte do levantamento das necessidades até a entrega na produção? Mais ou menos quanto tempo isso demorou para se tornar realidade? Na realidade, isso foi quebrado, né? Como o Ale disse, primeiro nós implantamos a parte da Professional. Então, a parte da Professional demorou uns 2 meses para a gente concluir esse processo, porque são 2 portais, né? Um da Ambev e um da JBS. Então, esse fluxo, ele é o que hoje me dá mais trabalho, porque como ele conecta numa página web, quando muda lá os parâmetros da página, você tem que pegar os pontos novos e colocar nesse processo. Então, esse é o fluxo que hoje me dá mais trabalho. Esse fluxo ele demorou uns 2 meses para ser construído. Quem construiu foi essa empresa parceira. E depois dali para frente, nós usamos esse como exemplo para começar a construir os outros. E os outros foram aos poucos, conforme eles foram brotando, né, ali as informações. Mas esse processo como um todo, do jeito que ele está hoje, com todos os layouts, ele demorou acho que uns 7 meses para ser construído. Mas não porque o tempo de construção, mas conforme foi chegando as demandas. Entendi. Legal, bacana, bacana. Um tempo curto, né? Você imaginar um projeto desse tamanho. Bacana, bem legal. Parabéns mesmo. Pessoal, então acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Só um minutinho. Não, é isso mesmo. Pessoal, parabéns mesmo. Alexandre e Renata, muito obrigado pelo tempo de vocês. Valeu mesmo. Acho que esse case eu achei fantástico. Assim, acho que ele é muito legal. A concepção, a ideia, o desafio foi muito bacana. Muito obrigado mesmo. Tá? E agora... Gustavo, oi. eu queria deixar o nosso contato aqui, cara. Claro, por favor, deixe. De qualquer maneira também, Alexandre, vai mandar para colocar lá no YouTube também, tá? Fica tranquilo que a gente aproveita também para compartilhar isso aí. E quem tiver dúvida ou quiser outros contatos deles, pede para a gente no grupo do Telegram, manda ali um questionamento no YouTube, onde vocês quiserem, falem com a gente que a gente repassa, tá? Maravilha. E, de novo aí, obrigado pela oportunidade de compartilhar. Isso aqui faz um bem danado para a gente, cara. Porque, às vezes, no dia a dia, aí, no turbilhão do dia a dia, a gente não para olhar o tamanho das coisas que a gente já construiu, né? E aí, quando você para montar uma apresentação dessa, você fala, caramba, meu, já fiz tudo isso aqui, cara. E isso faz bem para nós também, né? Então, é enriquecedor para a gente também. Legal, legal.
Não, e você vê pelo tanto de pergunta, né? Como é bacana essa construção de conhecimento, né? Coisas que vocês já passaram, um monte de gente já teve ideia, que nem o Kleber da Castellana me falou, me deu um insight aqui de uma coisa, então numa dessa ele já vai começar a entrar nesse caminho aí dos pedidos também, então bem legal mesmo, muito obrigado por compartilhar isso com a gente. Beleza, Gustavo. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado, Renato. Valeu, Obrigado, Alexandre.